Olá, amiguinhos do meu canal do YouTube. E vamos falar um pouco sobre a ayahuasca. Bastante gente perguntou sobre, né? Houveram alguns relatos da galera aí falando sobre as suas possíveis experiências com a ayahuasca e tudo mais, né? Mas antes disso, olha que legal, gente. Faz 2 semanas que eu comecei a minha reeducação alimentar, né? E olha só, cadê a barriga? Mas, ó, já de lado, né? De lado que a gente vê. Barriguinha secando, hein? Tá meio pançudinha ainda, mas a pança enorme já foi. Perdi 8,5 kg em 2 semanas. Só com reeducação alimentar e um pouquinho de exercício só em casa. Mas enfim, vamos falar do assunto que nos trouxe até aqui, né? Bom, gente, antes de mais nada, tá uma bagunça aqui atrás. E isso tem uma relação direta com o assunto de hoje, né? Com a ayahuasca. Vocês podem ver que tem um baldinho ali, né? Tem um saco de lixo, tem umas roupas. Amanhã eu tenho consagração da ayahuasca. Tô muito feliz, muito empolgado. Uma atividade que eu gosto muito, né? E ali tá organizado as minhas coisas para amanhã, né? Então dentro daquele saquinho discreto ali de lixo, estão as cobertinhas, travesseiro e tal que eu costumo levar, né? Ali estão as minhas roupas separadas. Eu sempre levo uma muda de roupa extra, né? E tá separada a roupa que eu vou usar amanhã também. Aquele baldinho ali, obviamente, caso eu venha vomitar, né? Um fato interessante, assim, para quem já conhece um pouco da ayahuasca, em todos esses anos, desde 2007, 2008, que eu consagro, 2009 que eu consagro, eu só vomitei 2 vezes, cara. Tipo, eu só tive peia feia assim mesmo 2 vezes. Dificilmente eu vomito durante a ayahuasca, assim. Faz muitos anos, inclusive, que eu não vomito. Bom, eu fiz umas anotaçõezinhas aqui, porque eu não tô tendo tempo de escrever roteiro, gente. Então eu vou ficar com meu mouse na mão aqui, que eu anotei algumas coisas que eu quero abordar nesse vídeo, que eu acho interessante, né? Então, gente, vamos começar com a definição, falando sobre o que é a ayahuasca, né? A ayahuasca é uma bebida feita à base do jagube ou mariri, né, que é um cipó, e é feita à base também de uma folha chamada chacrona ou rainha, tá? Uma folhosa. São essas duas plantas apenas que se usam para fazer a ayahuasca. Existem algumas ayahuascas por aí em vários lugares do Brasil que têm outras plantas misturadas, mas eu acho que não é uma boa ideia, é pouco comum, tá? E basicamente é isso. Você tem o jagube, tá? E a chacrona, são as duas plantas que se usam, certo? A ayahuasca é conhecida como vinho da alma, como vinho da floresta, como santo daime, né? No caso do santo daime tem a ver com uma premissa mais ritualística e religiosa, barra religiosa do próprio daime, né? É outra história e tal. Que mais? Ah, sim, tô olhando para as anotações para não esquecer. Dentro da ritualística, o cipó, ele é a planta masculina dentro do rolê, enquanto que a chacrona, a folha, ela é uma planta feminina. Então o cipó ele é colhido e é beneficiado, é preparado pelos homens, enquanto que as folhas da chacrona, elas são colhidas, né, escolhidas e selecionadas e beneficiadas pelas mulheres, né, tradicionalmente partindo da ritualística, é claro, né, não que haja algum impeditivo de uma pessoa só fazer as duas coisas, mas o ritual tradicional segue essa premissa. Né? Então, durante o processo, os homens vão colher esse cipó, vão bater, né? Vão macetar esse cipó ao som de cânticos e tudo mais, antes que ele seja colocado num panelão. As folhas são selecionadas e lavadas pelas mulheres, e daí dentro desse panelão é colocado uma camada de folha, uma camada de cipó, folha, cipó, folha, cipó, e vai prensando, entendeu? Até que depois de feito esse processo, coloca-se água fresca ali dentro e vai pro fogo. E lá o negócio fica cozinhando de um dia pro outro, né? Fica cozinhando lá 12 horas direto, aí depois é coado esse chá, né? E aí ele é resfriado e às vezes é filtrado e preparado para o consumo, tá? De uma forma muito resumida é isso. Esse vai ser um vídeo um pouco longo, gente, então se eu não fosse resumir as coisas seria mais longo ainda, então eu vou tentar ser um pouco mais objetivo, tá? Bom, aí qual que é uma dúvida que as pessoas sempre têm, né? Ah, Eric, mas a ayahuasca ela é alucinógena? Ela ela dá uma pira, dá barato? Qual que é o rolê da ayahuasca? Bom, gente, vamos lá. Primeiro a gente precisa falar sobre a terminologia. Em alguns casos, essa coisa da terminologia ela é muito mais semântica, mas faz sentido, ela tem um sentido, tá? A ayahuasca ela não é um alucinógeno, a ayahuasca é um enteógeno. Eu vou explicar a diferença para vocês. Vamos lá. Antigamente se usava o termo o termo alucinógeno, tá? Dentro da área acadêmica, dentro da medicina, dentro
da farmacologia, né, se usava o termo alucinógeno. Até que perceberam que alucinógeno era um termo que se referia a alucinações, e alucinações também ocorrem em situações de doenças psiquiátricas. Então, no caso da esquizofrenia, de várias doenças, existe também a alucinação. Portanto, o efeito alucinógeno não é uma exclusividade do uso de alguma substância. Então, para isso, passou-se a usar o termo psicodélico. Tá? Psicodélico se refere ao efeito, que também tem alucinação, também é alucinatório, mas tem outros efeitos também juntos com isso, causados por uma substância externa. Seja ela natural, seja ela sintética, mas é o efeito causado por uma substância externa. Tá? Não é causado por uma condição mental, por uma patologia da área psicológica, uma patologia psiquiátrica, aliás. Psiquiátrica é a palavra, né? Perfeito? E onde que entra o enteógeno nisso? Bom, enteógeno é um termo que se usa para se referir exclusivamente a substâncias naturais que causam efeitos alucinatórios, que causam efeitos de alteração da sua condição mental, certo? De um modo geral. Então, nisso daí, e esse termo é usado principalmente para substâncias que são usadas de forma ritualística. Seja ela religiosa ou não, seja ela xamânica ou não, mas são substâncias usadas de forma ritualística, são substâncias usadas para ter um contato com a espiritualidade, mesmo dentro de quando a gente fala sobre as questões enquanto usado como terapia. Vamos chegar lá. Enfim, então o que acontece? É o caso da ayahuasca, assim como é o caso da jurema preta, é o caso do peyote, é o caso da mescalina, é o caso também da salvia divinorum, dos cogumelos, né? Sejam eles de uma variedade ou de outra, mas os que têm propriedades alucinatórias, eles entrariam como enteógenos, porque muitos deles são usados de forma ritualística e de forma religiosa, muitas vezes, tá? E aí o que me faz questionar é o seguinte, muita gente pergunta assim, Eric, mas dá para tomar ayahuasca só para tirar uma pira? Dá para tomar uma ayahuasca só para ver qual é? Dá para tomar de forma recreativa? Gente, aqui eu tenho que falar da minha opinião pessoal, tá? Eu não estou aqui cagando regra para ninguém, o ser humano é livre para fazer o que quiser, e obviamente que tem pessoas por aí que devem tomar isso de forma recreativa ou só para tirar uma pira, bicho, sabe? Mas, na minha visão pessoal, não se toma ayahuasca, não se usa nenhuma dessas substâncias sem ser de forma controlada, sem ser de forma necessária e sem ser de forma ritualística, que tem que ter você precisa ter um motivo para utilizar alguns dessas. Na verdade, a maioria desses que eu citei eu já tomei, já experimentei. O que é interessante, me leva a um outro assunto aqui, fazendo um parênteses. Quem me acompanha mais tempo sabe que muitas vezes o pessoal perguntava, Eric, fala sobre drogas, fala sobre maconha, né? Principalmente lá no começo do canal, fala sobre maconha e tal. E as pessoas acho que não tinham a menor ideia do quão mais fundo eu já estava na toca do coelho. Porque aquela altura do campeonato a gente já tinha tomado coisa pra cacete. Eu tinha tomado tanto drogas recreativas para ver qual que era, quanto também substâncias psicoativas em ritualísticas, substâncias psicoativas com uma intenção espiritualista. Tá, então, é por isso que eu acabei nem falando sobre o assunto, porque eu ia acabar emendando uma coisa na outra, e eu acho que na época talvez não tivesse muito a ver eu falar sobre isso. Hoje em dia eu consigo falar mais abertamente, de uma forma mais tranquila também. Eu não sei, voltar pro canal e falar sobre uma série de coisas tá me tirando um monte de travas que eu tinha acerca de alguns assuntos que eu preferia não abordar. Hoje em dia eu tô cagando, foda-se. Enfim, mas assim, o que acontece, gente? A ayahuasca ela é uma bebida sagrada, entende? Tanto é que quando a gente vai buscar fornecedor para poder fazer esse tipo de ritualística, para poder utilizar, a gente busca direto com as comunidades indígenas, a gente procura sempre um lugar onde isso seja produzido de uma forma respeitosa, que passe por toda a ritualística correta, que seja uma coisa feita de uma forma adequada, cara. Porque se você misturar o jagube com a chacrona, botar pra ferver, você tem um chá da ayahuasca, meu irmão. Você vai ter uma bebida ali que causa um efeito psicoativo, tá? Uma alteração psicoativa. Mas não seria necessariamente espiritual. Eu vou pegar aqui o exemplo da maconha. Tá? Uma maconha prensada, lá um prensadinho que você compra do traficante, ele está muito longe de ser completamente diferente de uma flor que você mesmo planta ou de que um amigo teu planta, entendeu?
é outra vibe, é outra parada, cara, é outro esquema, entende? A procedência da substância que você vai utilizar, ela é muito importante para ritualística. E aqui eu vou me focar muito na ideia da ritualística porque é a minha experiência com a ayahuasca, tá? Bom, enfim, aqui eu quero já seguir para uma polêmica que com certeza vai surgir nos comentários. O pessoal talvez venha falar do filho do Niso Neto, né? O neto do Chico Anísio, que morreu, e de acordo com o Niso Neto, por causa do uso da ayahuasca, não sei o que. Eu posso falar muito brevemente sobre isso de uma forma simples. Gente, a ayahuasca, ela é psicoativa, tá? Ela altera a sua consciência. E existe uma controvérsia, né, que dizem que a ayahuasca não faz mal e tudo mais. Eu entendo da seguinte forma, que qualquer pessoa pode tomar ayahuasca. Tem uma frase muito conhecida no meio ayahuasqueiro que diz que a ayahuasca é para todos, mas nem todos são para a ayahuasca. E isso não tem nada de filosófico. Na verdade tem, mas não precisa ser levado de uma forma filosófica. Isso no sentido prático é o seguinte: algumas pessoas com determinadas condições de saúde não devem fazer uso da ayahuasca. Por quê? Porque a ayahuasca é psicoativa, ela acessa receptores teus que vão te causar sensações muito intensas. Então pessoas cardíacas podem não ter uma boa experiência com a ayahuasca, pode ser perigoso. Pessoas que têm problemas psiquiátricos anteriores, não é indicado tomar ayahuasca porque ela pode desencadear surtos, ela pode desencadear uma série de problemas, tá? Então assim, embora hajam muitos terapeutas que não veem dessa forma e acreditam que não vai fazer mal, eu prefiro trabalhar com uma ideia mais segura e não negar que, sim, uma substância que é psicoativa pode certamente causar malefícios a uma pessoa que já tem um mal pré-existente. Embora a intenção da ayahuasca seja curar. Não por acaso a gente chama ela de a bebida da cura, né? E também de erva professora, bebida professora, porque você aprende enquanto usa a ayahuasca. A gente vai falar sobre isso mais pra frente, quando eu for comentar um pouco as questões mais científicas do assunto, né? Enfim, mas o que eu vejo nessa situação em específico desse rapaz que faleceu é que eu acredito que, por ele ser uma pessoa que ele já tinha problema com o uso de drogas e tudo mais, eu acho que ele apenas acelerou um processo, entendeu? Porque o cara já tinha problema com drogas, ele acabou tomando com... Tudo em exagero faz mal, gente. Até água em exagero faz mal, entende? Então o cara começou a tomar direto o negócio. Isso com certeza deve ter afetado mais ainda. E se ele já tinha algum problema psiquiátrico pré-existente, isso pode ter se agravado. Então eu vejo muito por esse lado, sabe? Eu acho que a gente precisa ter muito cuidado em determinar que não, tal coisa matou fulano, ou então tal coisa não faz mal. Eu acho que assim, é uma questão de equilíbrio, sabe? Tudo em exagero vai fazer mal, sim, tá? Mas não quer dizer que isso serve para matar alguém, cara, que alguém vai morrer, que você vai morrer se você for fazer uma sessão da ayahuasca. Não é assim que funciona, sabe? É importante que você esteja minimamente saudável para poder fazer uma sessão da ayahuasca. Por quê? Porque você vai aproveitar mais, tá? E sim, pessoas que tomam remédios tarja preta, remédios para depressão e etc e tal, podem fazer uso da ayahuasca, sabe? Você só tem que você tem que parar o teu uso do teu remédio pelo menos de 12 a 24 horas antes do ritual, e não tem problema nenhum. Que isso é indicado, inclusive, pela maioria dos terapeutas. Aí já falando da parte científica da coisa, inclusive tem um amigo meu que é terapeuta, que faz uso da ayahuasca, faz aplicação da ayahuasca, e ele faz de uma forma completamente científica, não tem nada ritualístico no trabalho dele, né? E ele sempre fala pra mim, não, cara, é só você parar o uso dos seus remédios psicoativos aí em torno de 12 a 24 horas, dependendo do remédio. Isso daí a gente vê na ficha de anamnese do paciente em questão e tal, e daí a gente pode fazer o processo. Enfim, bom, vamos lá. Como é a experiência? Como é o ritual? Elenquei algumas perguntas para eu saber o que falar para vocês. Bom, gente, a gente pode começar falando sobre o ritual. O ritual da ayahuasca, normalmente, ele começa com um momento de descompressão, né, onde a gente ouve a música, se tiver alguém tocando, tá lá o pessoal tocando o instrumento, cantando, a gente ouve os cânticos, às vezes no sonzinho mecânico mesmo, que é o caso do terreiro, né, a gente faz com som mecânico porque não tem muito espaço para colocar a galera para tocar, né, mas a gente ouve um sonzinho, relaxa, tem que usar uma roupa bem confortável, por isso que estão as minhas roupas separadas ali, então uma roupinha bem confortável, bem gostosinha, leva um cobertorzinho, leva um travesseirinho, né. E aí você dança, você sente um pouco daquele bailado, sem tomar nada por enquanto. Normalmente as sessões da ayahuasca começam com uma palestra de quem for administrar ou de quem for conduzir o ritual. E geralmente é quando essa pessoa explica para as pessoas como é que funciona, para quem é leigo, para quem ainda nunca participou, né, sempre tem essa explicação. Passado esse momento, todo mundo vai para o seu cantinho.
Em alguns casos, e falando da minha experiência, na maioria das vezes, a gente faz o quê? Faz o uso do rapé, porque o rapé ajuda a potencializar a, a, o efeito da ayahuasca, ajuda a prolongar o efeito da ayahuasca e já te prepara para quando você vai tomar o chá. Não é uma obrigação, não é obrigatório, nem todo lugar faz isso, mas onde eu tomo faz. Inclusive eu deixei separado para mostrar para vocês. Isso aqui é um curipe, né? É um aplicador, é um auto-aplicador de rapé. Esse aqui no meu, no caso, é no formato de um corvo, de uma águia, na verdade. Né? Ou um falcão, whatever, feito de pedra, esculpido na pedra. Isso aqui é o rapé. Né? O rapé, para quem não sabe, ele é uma mistura de cinzas e tabaco, né? E outras ervas e tudo mais, que ele é moído até virar um pozinho bem fininho. E a gente faz uma aplicação via respiratória, né? Por inalação. Então você pega isso aqui, ó, encaixa no nariz e sopra. Até tinha um restinho, ó, de rapé. Eu faço uso de rapé com certa frequência, uso aí umas 3, 4 vezes por semana e tal. E quando a gente vai fazer isso num ritual de ayahuasca, normalmente quem faz isso é o xamã que está conduzindo a cerimônia. Então ele coloca um outro equipamento que não é esse daqui. Eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas ele se chama kipi. Ele é um tubo compridinho assim, que você pega e coloca na ponta do nariz da pessoa, e quem sopra é o xamã, ou o pajé, ou o sacerdote que está conduzindo, né? Então ele coloca um pouco de ayahuasca na palma da mão, insere ali com a pessoa e sopra. Ele tem vários tipos de sopro do rapé, tem sopros para cada, tem sopros que são tipo rapidinhos, tipo, tem um sopro que é mais compassado, mais lento, tipo, tem um sopro que é vibrante, né, que é, e assim vai. Cada sopro serve para alguma coisa, tem uma função ritualística, né? Então a gente toma o rapé, né? A gente faz a utilização do rapé, às vezes uma ou duas vezes. Eu geralmente faço uma aplicação só. Minha esposa gosta bastante, quando ela faz, ela gosta de fazer umas 2 vezes. E a minha mãe detesta fazer o rapé, às vezes ela nem faz. E aí você vai tomar o chá, tomar ayahuasca, né? Para quem nunca tomou, o sabor, o gosto da ayahuasca é terrível para a maioria das pessoas. Eu não me incomodo, mas a maioria das pessoas acha horrível. A ayahuasca, ela tem um gosto que parece uma mistura de terra com mato, entendeu? É bem assim desagradável. Tanto é que quando a gente toma, não é raro que te deem uma uva, uma frutinha para você comer, uma balinha, sabe? Para dar uma rebatida e tal. Mas eu não ligo, eu não me importo, eu não acho um gosto ruim, né? E depois que você toma ayahuasca, de 10 a 40 minutos depois começa a fazer efeito. Tá? E daí quando começa a fazer efeito, aí o bicho pega. Porque daí você entra na força, né? A gente chama entrar na força é quando você começa a ter as mirações, ter as visões, quando você começa a ter a sua alteração de consciência. E aí você pode ficar deitado no teu colchãozinho, você pode ficar circulando pelo lugar, dependendo do lugar onde você estiver, às vezes deixa você aqui andando. Sempre vai ter, em qualquer lugar responsável que se faça um ritual de ayahuasca, você vai ter auxiliares cuidando das pessoas, sempre vai ter gente cuidando de você, caso você queira vomitar, para te trazer um balde, te ajudar a ir no banheiro, porque às vezes você tá tão doido, alucinado da ayahuasca, que você precisa que alguém te ajude, porque é difícil até de caminhar, gente, vocês não fazem ideia. Sabe, te ajuda a trocar de roupa, às vezes, que você tá muito suado, tá com muito calor, ou tá com frio, te dá uma coberta, enfim, sempre vai ter alguém cuidando. E assim, gente, você pode tomar ayahuasca 1000 vezes na tua vida. As 1000 vezes vão ser diferentes uma da outra. Nunca vai ser igual. Nunca. E olha, vocês estão falando com alguém que... Quem está falando isso para vocês é alguém bem experiente no rolê, sabe? Nunca é igual. Sempre é uma sensação diferente, sempre é uma percepção diferente. O fato é que uma coisa que é comum na maioria das vezes, principalmente para quem está começando a utilizar, é a sensação de quase morte, né, que você tem quando você toma. Em que você acaba somatizando o modo como você interpreta a morte, o modo como você interpreta o que é morrer, né? Algumas pessoas acreditam que morrer é de uma hora para outra, você fecha o olho e acabou. Tem gente que acha que o teu corpo vai parando aos poucos, tem gente que acha que você sente frio, tem gente que acha que você sente calor. Não importa. E o fato é que cada um vai ter essa sensação próxima daquilo que imagina que é o processo de morte. E aí é quando você começa a entrar na força. Em alguns casos pode acontecer da pessoa sequer alucinar, sequer entrar na força, entendeu? A pessoa simplesmente vai passar mal e vomitar. A minha mãe, a primeira vez... Hoje em dia eu tenho o privilégio de ter a minha mãe e a minha esposa participando comigo. Dessa vez a Mariana não vai, né? Minha esposa não vai porque ela resolveu dar um tempo, assim. Ela sentiu, não, dessa vez eu não tô afim de ir, não. Mas, inclusive, ela tá um pouco doente, ela teve uma intoxicação alimentar essa semana, então é bom que ela nem faça mesmo. Mas a minha mãe vai comigo, né? Inclusive, eu consegui levar minha esposa e minha mãe para ayahuasca. E a minha mãe, a primeira vez que ela consagrou, ela passou mal pra cacete. Ela não alucinou, não entrou na força porra nenhuma, ela vomitou do começo ao fim, gente. Foram acho que 9 ou 10 horas de rolê, e ela vomitou do começo ao fim, passou mal pra caralho, assim. E ainda assim ela insistiu, ela quis fazer uma segunda vez. E daí da segunda vez em diante ela começou a entrar na força, começou a sentir. A gente entende que o vômito
vamos dizer assim, espiritualmente falando, ritualisticamente falando, o vômito é a tua limpeza interna, né? Quando você está se livrando dos seus pesos, se livrando da sua culpa, da sua tristeza, da sua dor, das coisas que te incomodam, das coisas que te machucam, né? Então a gente vê por esse lado, tá? O mesmo vale para quando às vezes tem gente que tem dor de barriga, tem caganeira, tem que correr pro banheiro e tal, né? E isso é a limpeza que o teu corpo está pedindo que seja feita, né? Eu normalmente tenho um pouco de dor de barriga, assim, me dá uma caganeirinha, mas é rapidinho, eu vou lá dar uma barrigada no banheiro, tá tudo certo, entende? Mas, e também tem outra, quanto mais você consagra, quanto mais você toma ayahuasca, menor é a quantidade que você precisa tomar. Eu lembro que a primeira vez que eu tomei, que eu fui tomar isso no Acre, né? Um dia eu vou fazer um vídeo contando só essa história pra vocês, porque ela é muito mais interessante, ela é muito longa. Mas a primeira vez que eu tomei ayahuasca, eu fui pro Acre, e eu consumi com uma família indígena de lá. Tem muita gente que nem bota fé que eu consagro há tanto tempo, porque eu lembro de ter mantido isso em segredo por muito tempo, era pra ser uma coisa só minha. Então muitos amigos meus até falavam, Eric, vamos tomar uma ayahuasca, não sei o que. Eu dizia, não, porque eu tomei uma vez, achei uma merda. Eu sempre falava pras pessoas que eu achava uma bosta, que eu era contra. E eu sempre consagrei. Por quê? Porque eu queria que fosse uma coisa só minha, entende? Durante muitos anos foi assim. Um dia eu conto pra vocês o que mudou na minha visão, tá? Mas o fato é que, como eu ia dizendo pra vocês, eu acho que nesse processo assim de lidar com a medicina da floresta, com a ayahuasca e tudo mais, né? Quando eu fiz essa primeira vez, eu tomei tipo 3 doses. E demorou pra fazer efeito. E daí quando fez, daí, nossa senhora, foi que foi, né? E hoje em dia eu tomo, sei lá, cara, meio copinho e já deu. Suficiente, eu já tô na força, já tô lá. Até porque, misticamente falando, espiritualmente falando, a gente acredita que a ayahuasca é um ser vivo, né? É um elemental. Então quando você absorve aquilo, quando você toma aquilo, aquele ser passa a fazer parte do teu dia a dia, passa a fazer parte de você, ele passa a ter uma conexão, um vínculo, né? Uma comunhão contigo. Então é mais fácil de acessar essa energia, essa força, quando você toma nas vezes subsequentes, né? Os efeitos, gente, no primeiro momento, como eu falei, essa sensação de quase morte. Então muitas pessoas vão ter mirações, você vai ver mosaicos na tua frente. Você percebe que o som fica mais definido ou mais alto, né? Às vezes o som tá baixinho do lado, você tem a impressão que é um carro de pancadão do teu lado, sabe? Tem muitas pessoas que têm crise de riso. Eu tenho muita crise de riso quando eu tomo ayahuasca, assim. Não é raro que eu tenha crises de riso. Mas o fato é que o modo como você lida, o modo como você interpreta as coisas que você sente durante o processo da ayahuasca, ele é muito pessoal, ele é muito interno. Ele acessa, porque, assim, agora a gente entra no assunto científico da coisa, né? Que a ciência diz que a ayahuasca ela parece atuar como uma espécie de antidepressivo duplo, porque ao mesmo tempo que ele reduz a degradação da serotonina, né, que é o hormônio responsável pelo prazer que a gente tem, né, da sensação de bem-estar, ele também estimula os receptores. Então ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Então, só que falta muito dado científico ainda para entender como a ayahuasca funciona. Por isso que ela ainda é um pouco misteriosa para a ciência em vários aspectos. Mas o que se sabe é que ela mexe muito com a questão da serotonina, e não por acaso algumas pessoas consideram que às vezes uma sessão da ayahuasca pode ser tão efetiva quanto 10 sessões de terapia, sabe? Porque você tem uma conexão interna com coisas tuas. A ayahuasca ela acessa memórias tuas que não estão na superfície. Traz à tona memórias muito antigas tuas, então é uma boa forma de lidar com traumas, é uma boa forma de lidar com coisas mal resolvidas na vida, sabe? Então você acaba acessando memórias muito antigas, consegue enxergar essas memórias de uma forma... Isso é algo que já foi comprovado de forma científica, né? Que você consegue acessar algumas memórias de pontos do teu cérebro que você não acessa no dia a dia normalmente. Isso é muito interessante, porque te leva a uma reflexão muito profunda e muito rápida, porque uma outra sensação que a gente tem quando está sob efeito da ayahuasca é a completa desconexão com a percepção de tempo. Às vezes você fez um ritual que durou 4 horas, você tem a impressão que durou tipo um dia inteiro, sabe? Que durou 12, 10 horas. E às vezes você faz um ritual que durou 10 horas, você tem a impressão que durou 1 hora, sabe? Você perde completamente a noção de tempo. E é interessante que dentro dessa noção de tempo que você tem muitas reflexões, muitos insights. Eu considero a ayahuasca uma coisa incrível, sabe? Fez um bem gigantesco para a minha vida, fez um bem gigantesco para o modo como eu vejo o mundo. Eu posso dizer que eu me tornei uma pessoa melhor graças ao meu contato com a ayahuasca. Parece um papo de testemunha da ayahuasca, mas não é bem por aí, gente. É porque, como aquela frase que se usa muito, que eu vou repetir, né, que a ayahuasca é para todos, mas nem todos são para ayahuasca. Acho que faz muito sentido, porque nem todo mundo vai se dar bem com esse tipo de processo, sabe? Tem pessoas que fazem uma vez na vida e nunca mais fazem porque ficam traumatizadas.
Tem gente que faz uma vez na vida e nunca mais faz porque foi o suficiente. Tem pessoas que fazem uma, 2 vezes e deu, tipo a minha esposa, ela fez 3 vezes e ela fala, Eric, acho que eu vou voltar consagrada aqui há muito tempo, porque eu não estou sentindo necessidade. Enquanto tem pessoas que consagram sempre, periodicamente, que é o meu caso, e me faz muito bem, me ajuda a pensar, me ajuda a entender uma série de coisas acerca de mim mesmo, sabe? Enfim, gente, mas basicamente é isso, assim. Se vocês tiverem mais perguntas sobre o assunto, lotem aqui os comentários de perguntas, que eu faço um vídeo só respondendo perguntas sobre isso, tá? Vou contar para vocês a história da minha viagem pro Acre, quando eu fui lá conhecer a ayahuasca e eu quis fazer da forma mais roots possível, né? Então, foi uma experiência bem legal. E, enfim, os outros vídeos que eu tô prometendo para vocês vão rolar ao longo dessa semana, né? Só que provavelmente eu só vou soltar vídeo lá por segunda ou terça-feira, porque hoje eu tô na minha fase de concentração para me preparar para amanhã, né, que é o dia que eu vou fazer a minha consagração da ayahuasca. E geralmente nos dias depois da consagração eu fico meio fora do prumo, assim. Ah, eu esqueci de falar da sananga também. A gente pinga sananga depois que acaba o ritual da ayahuasca. Eu não tenho aqui, eu costumava ter. A sananga é um colírio indígena que ele serve para realinhar os chakras quando você termina a ayahuasca. E realinha mesmo, gente, porque aquilo arde que é um inferno. Ele é feito à base da raiz da iboga, né, da ibogaína. É feito da raiz da iboga, aquele negócio. E é ardido, gente, dá a impressão que você tá jogando brasa no teu olho, entendeu? Só que é interessantíssimo que depois que você pinga, quando você abre o olho assim, para de arder, dura uns 20, 30 segundos essa ardência. Quando você abre o olho e para de arder, você tem a impressão que você tá vendo em Full HD, assim, que você tá vendo em 4K, tá ligado? A tua visão fica muito melhor. E isso também já foi comprovado cientificamente, que ele aumenta um pouco a tua acuidade visual por alguns minutos. E isso era muito utilizado pelos índios quando eles iam caçar. Então eles pingavam a sananga no olho quando eles iam passar a noite caçando e tal, porque ajudava eles a perceber melhor o movimento, perceber melhor os bichos e tal. É bem interessante, mas é ardido, gente. Nossa senhora, eu detesto a parte da sananga, eu não gosto. Mas enfim, como eu ia dizendo pra vocês, a gente pode conversar mais sobre o assunto. É um assunto que eu gosto muito, me fascina falar sobre isso. Então, como eu disse, se tiverem dúvidas, se tiverem perguntas, perguntem aqui embaixo para eu fazer um vídeo respondendo, gente. Farei isso com muito prazer, tá? Eu acho que no próximo vídeo eu vou contar a história da minha casa mal assombrada. É que eu tô elaborando isso, eu quero roteirizar, ou pelo menos anotar as coisas de uma forma mais precisa, porque tem muita coisa para lembrar que vai passar batido, entendeu? Mas enfim, é isso, gente. Isso foi um pouco do meu conhecimento acerca da ayahuasca e como ela funciona. Se tiverem dúvidas pontuais, como eu repito, falem aqui que eu vou responder em vídeo, tá? E é isso, meu povo. Boa ayahuasca pra mim, né? Amanhã vai ser legal pra cacete, como costuma ser sempre. E quem sabe eu grave mais um videozinho aí contando como é que foi essa última experiência, tá bom, meu povo? Um beijo enorme pra vocês. Muito axé, sejam muito abençoados e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou.